Olá, Maria Inês Castro Miller, teóloga, está presente conosco nesta semana para fazer uma memória agradecida do Papa Francisco, e ela apresenta no programa de hoje os fundamentos da teologia moral segundo o Papa Francisco. Vamos acompanhar para vermos. Ainda pensando aqui o legado ético de Francisco, eu queria falar sobre os textos que fundamentam esse projeto ético. E eu vou retomar duas exortações. Primeiro, nesse momento de hoje, vou trabalhar a Evangelii Gaudium e no momento seguinte, Amoris Laetitia. Todas duas são exortações que traduzem essa ética do cuidado que aponta para a moral do bem possível, da gradualidade e da misericórdia. Então, nelas estão os fundamentos que alimentam os sonhos que devem permanecer e também serem aprofundados. Então, vou começar com a Evangelii Gaudium. Parágrafo 34, Evangelii Gaudium seria aqui do parágrafo 34 ao 49. Eu vou citar apenas algumas coisas, né? No parágrafo 34, ele diz que a mensagem que anunciamos, nesses tempos da velocidade da comunicação, corre mais que nunca o risco de aparecer mutilada e reduzida a alguns dos seus aspectos secundários. Consequentemente, algumas questões que fazem parte da doutrina moral da Igreja ficam fora do contexto que lhes dá sentido. E o problema maior ocorre quando a mensagem que anunciamos aparece, então, identificada com tais aspectos secundários que, apesar de serem relevantes por si sozinhas, não manifestam o coração da mensagem de Cristo. Depois ele vai dizer que a mensagem moral não pode estar obcecada pela transmissão desarticulada de uma imensidade de doutrinas que se tentam impor à força de insistir. E que o anúncio deve, então, se concentrar no essencial, no que é mais belo, mais importante, mais atraente e, ao mesmo tempo, mais necessário. Depois do parágrafo 36, ele vai dizer que existe uma ordem ou hierarquia das verdades da doutrina católica, já que o nexo delas com o fundamento da fé cristã é diferente, e que isso é válido tanto para os dogmas da fé como para o conjunto dos ensinamentos da Igreja, incluindo a doutrina moral. E aqui ele cita Santo Tomás de Aquino, ele retoma Santo Tomás de Aquino, que diz que a misericórdia é a maior de todas as virtudes. Então, quando a pregação é fiel ao Evangelho, manifesta-se com clareza a centralidade de algumas verdades, e fica claro que a pregação moral cristã não é uma ética histórica, é mais do que uma ascese, não é uma mera filosofia prática, nem um catálogo de pecados e erros. O Evangelho convida, antes de tudo, a responder a Deus que nos ama e salva, reconhecendo-o nos outros e saindo de nós mesmos para procurar o bem de todos. Este convite, diz ele no parágrafo 39, não há de ser obscurecido em nenhuma circunstância, né? Depois ele vai falar do discernimento, né? E diz que existem normas ou preceitos eclesiais que podem ter sido muito eficazes noutras épocas, mas que já não têm a mesma força educativa como canais de vida, por isso precisa de discernimento, está no parágrafo 43. Depois, no parágrafo 44, ele diz: a imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. E ele diz: sem diminuir o valor do ideal evangélico, é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas, que se vão construindo dia após dia, e que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar dificuldades, né? Então, está no parágrafo 45. E no parágrafo 48, ele diz: há que afirmar sem rodeios que existe um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres, né? Depois, terminando aqui, ele diz: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro, que acaba presa num emaranhado de obsessões e procedimentos.
Então, acho que é isso, né, que a Evangelii Gaudium nos dá como fundamento da teologia moral. O Papa Francisco, ele traz uma questão muito importante, que é a questão da gradualidade, da misericórdia. É o bem possível. E a Maria Inês nos mostrou isso muito bem, mostrando a centralidade do amor de Deus e a importância do discernimento, para mostrar que a nossa igreja está em constante saída, é a igreja em missão. Tchau.